Então, vamos dar sequência à programação do nosso Absolar Meeting Centro-Oeste. E é importante ressaltar que todos que estão aqui presentes já garantiram o acesso à edição online do meeting no dia 24 de março, e vocês poderão acessar todo o conteúdo aqui apresentado e, caso conheçam alguém que gostaria de ter vindo, mas não pôde estar conosco por algum motivo, indique para que essa pessoa se inscreva no nosso site, que é o absolarmeeting.org.br. E antes de chamar os participantes desta mesa, que abordarão o tema qual o pano de fundo para o desenvolvimento da geração própria solar na região Centro-Oeste, vamos conferir as mensagens dos nossos parceiros. Como será o seu amanhã? Como será o amanhã da sua família? Como será o amanhã da sua cidade e do seu mundo? Como será o amanhã da produtividade, da eficiência e da sustentabilidade? Todo dia nós estamos pensando no amanhã, porque para nós, muitos amanhãs começam hoje, agora. Gostaria de registrar a presença do comandante Tiago Romano, da Marinha. Ele é chefe da Assessoria de Relações Institucionais do Gabinete do Comandante da Marinha. Bem-vindo. E eu chamo agora para subir ao palco a vice-presidente de geração distribuída da Absolar, Bárbara Rubim. Bárbara, a Babi, é CEO da Bright Strategies, empresa de consultoria voltada à estruturação jurídica e regulatória de negócios em energias renováveis. Já participou do desenvolvimento de mais de 1,8 bilhão de reais em projetos de energia solar, eólica e biogás. É advogada com MBA em Finanças e Estratégias Empresariais e também já desempenhou funções junto ao poder público, privado e terceiro setor. Atualmente, além de vice-presidente do Conselho de Administração da Absolar, é conselheira do Latin America and Caribbean Council on Renewable Energy e é presidente da Comissão da Geração Distribuída da OAB de Minas Gerais. Em 2021, foi eleita uma das pessoas mais influentes do setor elétrico brasileiro da última década. Convido também o coordenador regional da Absolar no estado de Goiás, Francisco Maiello. Ele é engenheiro eletricista e fundador e conselheiro da Absolar. Atua no setor de energia renovável há mais de 25 anos, com experiência no desenvolvimento de projetos de fonte solar, biogás e armazenamento. Já coordenou áreas e estratégias de empresas ligadas ao setor e é fundador de uma das primeiras empresas de energia solar do Brasil. Participa ativamente das discussões junto à ANEEL, Ministério de Minas e Energias e EPE. Ele também é membro do Conselho de Energia da Associação Brasileira de Engenharia Industrial. Convido agora o diretor técnico adjunto da CNA, Maciel Silva. Maciel é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa e pela St. Stephen University, na Hungria, com MBA em Gestão de Pessoas pela USP. E convidamos também Isabela Seni.
Ela é especialista técnico regulatório da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Isabela é engenheira de energia formada pela Universidade de Brasília e mestre em Ciências do Planejamento Estratégico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nossos agradecimentos a todos e damos início, então, às exposições e passo a palavra para a Babi, que será também moderadora deste painel. Obrigada, bom dia a todos. Eu queria agradecer sempre a presença de vocês por estarem aqui com a gente em mais um AB Solar Meeting e agradecer também a CNA pela parceria para a gente conseguir fazer esse evento com esse vínculo tão importante do agro, que sem dúvida alguma é um dos grandes propulsores do crescimento da geração distribuída no nosso país. A ideia desse painel, gente, é a gente, de fato, trazer diversos temas que têm marcado o setor de geração distribuída neste ano de 2025, para dar para vocês um pouco mais de contexto sobre o que tem acontecido no setor e também para permitir que vocês se preparem melhor para as transformações que a gente tem visto. Então, para começar esse pano de fundo, eu vou convidar a Isa para fazer a apresentação e ela vai falar sobre alguns grandes temas que carregam, né, não só desafios, mas também oportunidades para as nossas empresas. Olá. Obrigada, Bárbara, pela apresentação. Então, a gente tem uma apresentação para fazer aqui. E eu acho que é muito importante, né, a gente comentar que... Opa, acho que deu uma... Vamos voltar, então. Começar do começo. Então, eu acho que, muitas vezes, né, a gente entende que a AB Solar tem um trabalho muito voltado somente para a geração, mas existem outros grupos de trabalho dentro da AB Solar que viabilizam para que essa geração venha a se concretizar, que é o caso dos GTs aí, financiamento, cadeia produtiva, que a gente olha para diversos braços do setor que apoiam o desenvolvimento desse setor, né, e a pujança aí que nós temos em número de geração. Então, falando aqui um pouquinho dos avanços, né, e vitórias da AB Solar em 2024, que contribuem também para o desenvolvimento dessa fonte, a gente pode destacar aqui a regulamentação do REID para mini e micro GD. Então, assim, nós tivemos a aprovação do marco legal lá em 2022, que trouxe um dispositivo legal falando que a gente teria aí uma regulamentação do REID para mini GD, e esse benefício, né, que já era de direito lá desde 2022, ainda carecia de regulamentação para ser aplicado, bem como as debêntures incentivadas também careciam de um decreto específico. E, graças à atuação forte da AB Solar, a gente teve, no ano passado, a aprovação aí dessas portarias, né, da portaria do REID para a mini geração distribuída, então permitindo que a fonte solar fotovoltaica, a mini geração da solar fotovoltaica, acessem esse benefício, que representa aí por volta de 10% de redução no CAPEX do projeto. Então, é bastante relevante. Também a regulamentação das debêntures incentivadas, a gente teve a publicação do decreto, que regulamenta as debêntures para energia solar fotovoltaica, né, para geração distribuída solar fotovoltaica, e isso também contribui fortemente no financiamento dos projetos de energia solar. Além disso, a gente teve também a regulamentação do programa Minha Casa Minha Vida, lá na ANEEL, né, a gente teve a aprovação de um marco que inseriu a energia solar fotovoltaica no programa Minha Casa Minha Vida. Então, as 2 milhões ali de unidades habitacionais estão contempladas ali com geração de energia, com geração limpa para a população que mais precisa, né, que mais carece, que essa energia mais pesa no bolso desses consumidores. E nós tivemos, no ano passado, a publicação da resolução normativa que orienta como a ANEEL vai aplicar esses benefícios no programa, né? Além disso, essa mesma resolução ela também trata da inversão de fluxo, né, que a Bárbara vai comentar
mais à frente. E aí, o que vem pela frente, né? Quais são os desafios regulatórios que nós temos para este ano que vão nortear os nossos trabalhos? Então, a gente tem a publicação, provavelmente o fechamento aí, a expectativa para maio, da consulta pública número 39, de 2023, da ANEEL, que trata da regulamentação do armazenamento de energia elétrica, a inserção do armazenamento de energia elétrica. Nós temos uma expectativa aí de aprovação de 2 projetos de lei que são estratégicos para o setor, que é o projeto número 624, de 2023, que trata do REB, né, Programa Renda Básica Energética, que traz aí a instalação e substituição, a instalação de sistemas solares fotovoltaicos em residências daquelas famílias que são beneficiadas pelo CAD único, em substituição da tarifa social, que pesa aí no bolso de consumidores, de todos os consumidores de energia, e aí vai ter uma substituição dessa tarifa, que pode trazer aí um impacto positivo de mais de 4 bilhões para os consumidores de energia. E também a aprovação do marco legal do armazenamento. Então, hoje a gente carece, né, da regulamentação do agente armazenador, e nós temos aí um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional, o 1224 de 2022, que trata justamente dessa regulamentação. Outros pontos, e aqui focando no Centro-Oeste, a gente tem normas técnicas já colocadas de bombeiros. Então, entrando na parte de cadeia produtiva, que eu estava comentando com vocês, a gente tem praticamente todos os estados do Centro-Oeste e o Distrito Federal com normas técnicas específicas para tratar do tema de segurança em instalações solares fotovoltaicas de telhado. Então, essas normas técnicas elas já estão publicadas, elas já estão valendo, e o setor precisa se adequar e estar atento a essa inovação. Então, o Estado de Goiás possui uma norma técnica de Corpo de Bombeiros, a número 44, de 2023, que teve uma atualização recente, no início desse ano agora. Então, nós temos uma atualização dela para 2025, conferindo maior prazo de adaptação, né? Isso também fruto de esforço da ABSolar, para que a gente atinja essa conquista, né? Que a gente estendeu o prazo aí de adaptação dos sistemas existentes. No Distrito Federal, tem uma norma já publicada também, bastante similar com a norma que foi publicada em Goiás. E no Mato Grosso, nós temos a norma número 49, que também passou por uma atualização no final do ano passado. Então, assim, de certa forma, todas essas normas elas estão bastante coerentes entre si, então elas são bastante similares, mas existem alguns desafios para o setor, como a exigência de desligamento rápido, a questão do FCI, questões que o setor vai precisar estar atento a essa regulamentação e se adaptar, né? Nesse contexto, a gente tem também uma norma técnica recém-publicada, a BNT-NBR 17193, de 2025. Essa norma trata da segurança contra incêndios em sistemas fotovoltaicos de telhado. Essa norma passou por discussão por 2 anos aí dentro de um grupo de trabalho, lá dentro da BNT, né? Também outro trabalho da ABSolar que não fica tão explícito, né? A ABSolar tem um trabalho muito forte junto à Associação Brasileira de Normas Técnicas. O Rodrigo Sauá é coordenador de uma comissão especial de estudos lá dentro da BNT, e nós temos a participação, essa atuação forte agora no CB24, que trata de segurança contra incêndios. Então, para deixar vocês informados, né, de que existe essa discussão dentro da BNT, foi publicada uma norma, e essa norma aí saiu com algumas exigências que a ABSolar entende, né, por meio de seus associados, que o mercado ainda não está pronto para assumir todos esses requisitos que estão sendo exigidos lá. Então, ontem, nós tivemos a primeira reunião ordinária do CB24, CB24 102007, que é a Comissão de Estudos Especial de Segurança contra Incêndios em Sistemas Fotovoltaicos. A reunião foi bastante positiva. A gente entende aí que a gente vai conseguir fazer essas modificações, esses aprimoramentos, para que a BNT esteja em sintonia com as necessidades de mercado. E aí, falando aqui um pouquinho, um preâmbulo do que
está por vir nesse painel, falar um pouquinho do armazenamento de energia elétrica, né? O armazenamento de energia elétrica, nós entendemos que vai ser a tecnologia que mais deve ser discutida aí nesse ano, tá? A necessidade por confiabilidade energética e a resolução para boa parte dos problemas relacionados à inversão de fluxo pode estar aqui no armazenamento, né? Então, aqui na Absolar, nós costumamos dizer que o armazenamento de energia elétrica, ele é um canivete suíço, então, ele desempenha, entrega serviços em todas as pontas do setor, atrás do medidor, depois do medidor, junto à geração, na transmissão, em todos esses serviços, o armazenamento de energia elétrica pode desempenhar aí um papel fundamental, junto ao gerador, mantendo aí a confiabilidade de entrega da energia, podendo programar e despachar a energia, junto às transmissoras distribuidoras, para garantir até resolver o problema, às vezes, de inversão de fluxos do constrain-off, que acontece nas redes, né, de distribuição e transmissão. E, no lado do consumidor, claro, permitindo que ele armazene e tenha autonomia, confiabilidade e energia barata o tempo todo, entregue ali na sua residência. Então, tem um papel fundamental. Fechamos agora, né, no final do ano passado, a consulta pública número 176, que trata da inserção do armazenamento de energia elétrica no leilão de reserva de capacidade. Então, a gente tem uma previsão de que, até abril deste ano, tenhamos aí um edital publicado, né, uma minuta de portaria, um edital publicado para a realização deste leilão, e temos também uma expectativa de que esse leilão ainda ocorra no segundo semestre desse ano. Então, falando também da consulta pública 39, né, que a gente está aguardando aí o fechamento, a expectativa é para maio, a Absolar recomenda aí, tem recomendações para essa inserção do armazenamento, como o armazenamento vai funcionar dentro dos sistemas de geração, né, dos sistemas, e também como ele vai funcionar como um sistema standalone. Então, é bastante relevante. O Rodrigo já deixou aqui os convites, mas cabe sempre reforçar para vocês acompanharem os nossos próximos eventos. Nós temos o Mercado Livre Absolar acontecendo no próximo mês, no dia 10. E também convidar vocês, né, tanto associados quanto não associados, a estarem dentro do canal da Absolar no WhatsApp. Esse canal da Absolar, ele entrega ali informações estratégicas, a gente chama para reunião ali, quem é associado tem acesso às reuniões, quem não é associado não consegue acessar, mas, ainda assim, nós colocamos ali todo o conteúdo da Absolar ali dentro. Deixar o convite para quem ainda não é nosso associado, estar aqui conosco e fazer parte dessa potência que é a fonte solar fotovoltaica. Agradeço. Obrigada, Isa. E acho que a gente percebeu que tem bastante coisa acontecendo no setor esse ano, e eu incluiria ainda dentro desse panorama uma outra temática que você comentou, né, também a questão do encontro de contas, que é um ponto extremamente relevante para o setor, para definir como é que vão ficar as regras de compensação para os sistemas que sejam GD2 e GD3 a partir de 2029 ou a partir de 2031, a depender de quando que a gente faz a solicitação do orçamento de conexão. A gente não tem previsão desse encontro de contas ainda. Em tese, o prazo da agência ele termina em abril desse ano, porque a ANEEL tinha 12 meses a partir da publicação da portaria de instruções pelo CNPE. Essa portaria foi publicada em abril do ano passado. Então, 12 meses de abril desse ano, eu ouso dizer que não vai ser cumprido, porque a gente não tem nem cheiro de consulta pública ainda para esse assunto. Então, possivelmente, isso vai ser extrapolado aí para o segundo semestre desse ano, se não para o próximo ano que vem. Acho que esse é um ponto importante. Acho que a gente tem duas grandes tendências no setor que elas parecem um pouco contraditórias. Eu vou pedir licença para falar de pé. Como eu sou pequena, né, gente? Eu estou acostumada a sempre falar de pé para ser vista. Que elas parecem um pouco contraditórias. De um lado, a gente tem preço de módulo caindo, né? Então, CAPEX caindo bastante dos sistemas fotovoltaicos. A gente tem regulamentação, né, do REID, das debêntures incentivadas, que são muito importantes para o setor. Inclusive, gente, eu vejo poucas empresas do setor aproveitando o que o REID tem a oferecer. Né? O REID é um regime especial que suspende a cobrança de PIS/COFINS
tanto nos equipamentos quanto nos serviços relacionados à construção de usinas de mini geração. Então, a partir de 76 kW, você pode solicitar o REID, a solicitação é feita, você ingressa ela perante a distribuidora, mas quem tramita é a ANEEL e o Ministério de Minas e Energia. O processo demora uns 3 meses, eu diria, para ser concluído, mas na prática significa o seu cliente, por exemplo, economizar 10% no CAPEX da usina. Então, às vezes, você está fazendo guerra de preço com o seu, né, com algum concorrente, e ao invés de ter que reduzir a sua margem, por exemplo, você pode buscar esse benefício para o seu cliente e ganhar, né, trazer essa economia para ele, mantendo a sua margem no negócio. Essa não está na minha apresentação, mas esse é um ponto muito interessante que a gente percebeu. A gente fez um levantamento com 4.000 empresas. E a gente teve uma queda de CAPEX muito relevante, né, como eu comentei. Só que, vejam que curioso, a queda de preço, né, do sistema fotovoltaico vendido pelo distribuidor, digamos assim, né, então, o custo disso, ela foi de mais ou menos 22%. A queda de preço médio de venda ao consumidor final foi de 26%. Ou seja, no último ano, o integrador repassou para o consumidor final uma redução de preço maior do que a própria redução de custo. E aí, diretamente a isso, na pesquisa que a gente fez, depois eu posso disponibilizar os dados para a gente mandar no canal da Besolar, viu, gente? Se vocês não entraram, entrem. Uma redução de margem. Então, a gente viu, comparando o dado de 23 e 24, redução de margem média de 79 centavos por watt-pico do integrador para 59 centavos por watt-pico. Num ano em que o custo caiu muito, o integrador poderia ter aproveitado isso, né? A gente poderia ter aproveitado isso enquanto mercado, na verdade, para aumentar a nossa margem e não para vê-la reduzida. E aí, então, o REID pode ser uma oportunidade de vocês agregarem um valor para o cliente de vocês, trazerem essa possibilidade, e não terem que espremer preço de sistema, reduzindo ainda mais a margem de vocês. Mas aí, se de um lado a gente tem tudo isso que impulsiona o setor, né, que faz a gente falar, poxa, vamos instalar. Por outro lado, a gente tem um desafio grande, que é a da inversão de fluxo. E aí eu queria entender rapidamente aqui, quem aqui já recebeu um orçamento de conexão com inversão de fluxo de potência? Boa. Ainda, eu acho que é menos da metade de quem está presente, o cenário é mais ou menos positivo, me parece. E aí a inversão de fluxo, ela vai na contramão disso que a gente está falando, porque ela coloca limitação no uso da rede pelo consumidor que quer gerar a própria energia. Então, o consumidor quer apto, quer fazer o investimento e não consegue acessar a rede da distribuidora da forma como ele deseja, porque a distribuidora alega que existe uma inversão de fluxo de potência, né? Ou seja, que está sobrando energia naquela subestação ou naquele transformador, e aí essa energia fluindo num sentido que ela não considera necessariamente natural, vai causar algum tipo de malefício para a rede e a gente precisa limitar isso. Para tratar desse assunto, que não é novo, tá, gente? Ele vem desde 2022, então desde 2022 a gente trabalha incessantemente para discutir inversão de fluxo. A ANEEL publicou no ano passado a resolução 1098, que o Rodrigo comentou já na abertura. A gente achou que ia ajudar e, na verdade, parece que piorou, né? Tava ruim, parece que ficou pior. Porque a gente tinha uma expectativa de que a tratativa da ANEEL, da temática da inversão de fluxo, fosse conseguir colocar regras claras, rígidas e definitivamente criar um processo de fiscalização para fazer com que as distribuidoras possam sim alegar a inversão de fluxo, mas quando ela existe, quando ela é prejudicial para a rede, quando a gente consegue comprovar. E, infelizmente, a norma não fez isso. Então, o que a gente percebeu? Ao criar uma norma que estabelece claramente 3 cenários em que a distribuidora não precisa fazer a análise de inversão de fluxo ou não pode limitar a injeção por inversão de fluxo, na prática, a distribuidora começou a falar, tudo que não é isso vai ter inversão de fluxo. E o caso é tão relevante, e é um tema que a gente tem discutido com a ANEEL, e eu fiquei muito feliz do deputado Júlio Lopes ter participado da abertura, porque na saída ele conversou comigo e com o Rodrigo e se colocou à disposição também para ajudar a gente a incentivar o regulador a olhar novamente para essa normativa, que a resolução 1098, publicada em julho, entrou em vigor
em 1º de outubro de 2024. E assim, gente, dá para pegar esses dados, só que aí eu vou falar uma coisa. A gente, AB Solar, não faz milagre. Como o deputado disse, né, milagre quem faz é Deus. A nossa fonte de informação são vocês. Só que não é a reclamação no grupo do WhatsApp, não é a conversa do corredor, por exemplo. A gente precisa muito que quando a gente cria um formulário, que quando a gente peça os dados, vocês mandem. Porque se isso não acontece, a gente não consegue, por exemplo, subsidiar o que a gente leva para o regulador. E aí eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Mas aí o que eu percebi? Tanto dos nossos clientes, quanto dos grupos de WhatsApp, que eu participo de vários, para a infelicidade da minha sanidade mental. Até 30 de setembro, 20 de setembro, quem submetia projeto, por exemplo, na área de concessão da CPFL, os projetos estavam sendo aprovados normalmente. Deu 1º de outubro, não passava mais um projeto sem inversão de fluxo. Que foi quando? Quando a norma entrou em vigor. Não pode ser coincidência, né? Ou até pode, mas parece que é demais. Então, a gente percebe isso e a gente tem levado isso para a ANEEL. Só que o que a gente ouve quando a gente leva isso para a ANEEL? A gente ouve que a inversão de fluxo não é esse problema todo que a gente fala. Por quê? Porque a agência abre a ouvidoria dela e não tem quase nada de reclamação de vocês. E aí, como não tem reclamação, ela fala assim, os dados não me mostram. Você está falando que tem, mas isso para a gente é só barulho. Porque se tivesse, eles estavam reclamando. Eles estavam registrando reclamação na ouvidoria. Não tem. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas no ano passado, a agência realizou, no dia 28 de agosto, talvez, uma audiência pública com o Grupo Equatorial para falar de problema de faturamento. Foi quando o Grupo Equatorial mudou a forma de faturamento, começou a falar de benefício tarifário líquido, etc., na conta. Por que essa audiência pública foi realizada, gente? Porque o grupo mudou a forma de faturamento em junho, e aí de julho a meio de agosto, mais ou menos, o número de reclamação na ouvidoria da ANEEL sobre erros de faturamento no Grupo Equatorial triplicou. Então, pode até ser que você fale assim, porque eu ouço, Bárbara, eu não faço reclamação porque não adianta. E a gente estava até conversando isso com o deputado também. Infelizmente, existe uma falta de capacidade pessoal da ANEEL, né? Para quem não sabe, eu não estou passando pano para a agência, porque não é meu perfil fazer isso. Mas, verdade seja dita, a ANEEL tem o mesmo quadro de funcionários desde que ela foi criada há 20 anos. Nunca aumentou, por lei, o número de pessoas. E o setor duplicou de lá para cá. Então, obviamente, começou a faltar gente para tratar de tudo que precisa tratar. Mas eu ouço vocês falando, Bárbara, eu não reclamo porque não resolve. Mas mesmo que não resolva, gente, imediatamente, isso ajuda a gente a resolver estruturalmente o problema. Então, já deixo o apelo para vocês registrarem a reclamação na ouvidoria da ANEEL, é muito importante. Antes, a ANEEL exigia que vocês reclamassem primeiro na distribuidora, para depois fazer a reclamação na ouvidoria dela. Isso não existe mais. Você pode, inclusive, vou dar dica, não abram reclamação na ouvidoria da distribuidora, gente. Abre direto na ANEEL, porque a ANEEL abre na distribuidora para você. Então, você faz uma reclamação só que vale para os dois. Economiza tempo. Então, isso é muito importante para a gente conseguir, de fato, dimensionar o impacto que a gente sabe. Eu sei que existe. O Maielo sabe que existe, a Isa sabe, o Macielta que sabe. O Bruno, coitado, nosso coordenador de Minas Gerais, o que a gente mais ouve é reclamação de inversão de fluxo em Minas Gerais. Só que se não tiver o dado, a gente não consegue mostrar. Porque, infelizmente, para a ANEEL, reclamação em grupo de WhatsApp não é dado que a agência usa para dimensionar problema setorial. E aí, então, o problema que a gente tem a norma veio, a gente começou a aumentar muito o número de reprovas, sem estudos, sem dados que consigam comprovar que aquela inversão existe, que ela existe naquele local, porque os estudos muitas vezes são genéricos, ou que ela causa malefícios para o sistema. O que é causar o malefício para o sistema? É uma inversão de fluxo que faz com que a qualidade da rede naquele ponto, a qualidade da prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica fique aquém dos parâmetros definidos no módulo 8 do PRODIST, que é o módulo que trata de qualidade de fornecimento de energia elétrica.
Nada disso é demonstrado. Então, os estudos, eles são incompletos. E o fato do estudo estar incompleto, por si só, já gera necessidade, ou de novo, da agência criar um sistema de fiscalização para isso, ou 2, da gente também fazer as reclamações para receber esses estudos. Eu tenho falado uma coisa e eu repito. A gente precisa tornar caro para a distribuidora descumprir norma. Porque hoje é barato. Por que é barato? Porque a gente não reclama. Eu vou contar um caso que é um dos maiores absurdos do ponto... Sou advogada, porque o CREA não me deu Cadê meu CREA, Daniel? Cadê meu CREA? Estou esperando, gente, ser reconhecida aqui pelo esforço que eu faço nesse setor de engenheiros. Ano passado, um dos maiores absurdos que eu já vi do ponto de vista do direito foi o cancelamento pelo Grupo Energisa de mais ou menos 1.600 orçamentos de conexão. Não sei quem lembra disso. Cancelou da noite para o dia, gente. Eu tenho cliente que a usina estava aguardando a vistoria e o orçamento foi cancelado. Por inversão de fluxo. Contrato assinado, orçamento cancelado. E aí isso virou um processo administrativo, a gente já conseguiu restabelecer quase todos os orçamentos. Foi resolvido, demorou mais de 1 ano, mas foi resolvido. Mas por que é barato descumprir a norma? Porque eu ouvi da distribuidora que dos 1.600 orçamentos de conexão que eles cancelaram, só 1.000 reclamaram. Ou seja, 600 deixaram para lá. Receberam o cancelamento, ou seja, um documento que rasgava o seu direito, literalmente rasgava o seu direito, e deixou para lá. Então, vale a pena descumprir a norma, porque a gente não reclama. Então, reclamem. Mas reclamem nas vias certas. Pode reclamar no grupo também, gente, mas reclama também na ANEEL. É importante. E aí, o fato desses projetos negados, né, gente? Quando a gente fala negado, a gente está usando de uma simplificação, porque eles não são negados, tá? Só para quem é mais... eles são permitidos, mas injetando à noite, com redução de potência, todo daquele jeito, então que na prática é quase um negar. Não trazerem os estudos é o que a gente vê, de fato, que tem motivado inúmeras iniciativas, como o próprio PL 624. Aqui a gente trouxe um dado, e é o dado que a gente tem na ANEEL, tá, gente? Porque a ANEEL lançou um BI no ano passado que mostra os projetos de GD recusados. Só que esse BI, ele é para os projetos com direito adquirido. Então, quando a gente pega, a gente percebe isso aqui só negados, de fato, né, por inversão de fluxo. E a gente percebe muitos projetos negados no Centro-Oeste, notadamente no Mato Grosso. O Distrito Federal também teve muitos, mas o Mato Grosso foi campeão. E aqui, eu quero trazer também, não tenho nenhuma dúvida, gente, de que o Mato Grosso tem a ver também com essa questão do Grupo Energisa que eu comentei com vocês, tá? Porque é distribuidor de lá. Um outro fator que é muito importante da gente olhar, quando a gente pensa, por exemplo, em inversão de fluxo, que é a questão de penetração da geração distribuída. A gente fez um levantamento sobre a penetração... Eu sou uma péssima moderadora, porque eu esqueço que tem tempo. Então, eu espero que alguém esteja controlando o meu tempo, porque eu não estou. Mas ninguém está com pressa, certamente, porque a única coisa que nos aguarda após essa palestra é o almoço. Né? Então, continuaremos aqui. E aí, o que a gente percebeu? Que os estados que têm inversão de fluxo têm em comum. E esse é um indicador importante para vocês usarem nos negócios de vocês quando a gente for pensar em expansão de negócio ou próximos passos. Para onde ir? A penetração de GD, como regra, nos estados que têm maior quantidade de inversão de fluxo, ela supera 8%. Mato Grosso, a penetração de geração distribuída é 13,6%. É o estado que tem a maior penetração de GD. Não é Minas Gerais. Desculpa, Bruno. É Mato Grosso. O que é penetração? É quanto do mercado de energia elétrica daquele mercado, gigawatt-hora, mercado cativo de energia elétrica, é fornecido ou é atendido, abastecido pela energia elétrica produzida por sistemas de micro-mini geração distribuída. Tá? Distrito Federal, que é o segundo ali do gráfico, pensando em Centro-Oeste, a penetração é de 8%. Top 5, é o quinto estado com maior penetração. Os 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, um 13,5%, o outro 12,5%. Depois,
Copel, na CEMIG. A CEMIG não tá, viu, gente? Depois CEMIG, depois Distrito Federal. São esses top 5. Então, a gente percebe também que isso anda muito em conjunto. Estava até comentando que um dado muito curioso é que eu estava em Roraima na segunda-feira e lá está com muita inversão de fluxo. Só que a penetração de GD lá é de 4%, quando a gente olha de mercado. Então, até uma coisa que a gente tem questionado é como é que um estado que tem uma penetração de GD de 4% tem tanta inversão de fluxo? Perguntas a serem respondidas. E aí, quando a gente olha, então, para as reclamações ou para como é que esse cenário tem se refletido na ouvidoria da ANEEL, como eu disse para vocês, essas reclamações de conexão de microgeração, quando a gente pega o detalhamento, em geral é prazo ou atraso de obra. E faturamento. Faturamento é um grande vetor de reclamação. Mas a gente tem, como eu comentei, pouquíssimas reclamações referentes à questão de inversão de fluxo e descumprimento de distribuidora de norma, tá, gente? Esse é um ponto muito relevante para vocês. E aí, eu não vou passar pelo detalhamento dessas ações, porque vocês vão ter acesso a esses slides, então acho que não é tão relevante, mas o que eu acho que é relevante falar é a gente está mobilizado por esse assunto desde o final de 22, quando as primeiras inversões de fluxo surgiram em Minas Gerais. Elas surgiram em Minas, se espalharam para o Rio Grande do Sul. A gente conseguiu fazer um consenso, digamos assim, com a RGE, que voltou a liberar projetos de microgeração. Isso ajudou bastante o setor a ganhar fôlego lá. No meio do caminho, a gente teve toda a discussão na ANEEL para 1098, tentando ainda algum tipo de ação do Congresso Nacional também para tratar desse assunto. Só que é um assunto difícil, né, gente? É um assunto técnico, é um assunto pouco sexy, né? Dificuldade de acesso à rede. É difícil mobilizar ao redor desse assunto, né? Vamos ser honestos. E a gente teve também discussões com o Ministério Público, Procuradoria, enfim, foram inúmeras as reuniões e as ações que a gente tem tomado. Onde as nossas ações estão se concentrando neste ano? Na movimentação pelo PL 624, que o Rodrigo comentou, foi aprovado na Câmara dos Deputados. O PL é uma iniciativa do deputado Pedro Czai, que é de Santa Catarina. Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, ele está no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais, sob relatoria do senador Petecão, que é do Acre. O senador Petecão, assim que recebeu a relatoria desse projeto, em abril do ano passado, se eu não me engano, a gente fez audiência pública na comissão para discutir o projeto. E ele muito amplamente abraçou a ideia do projeto, deu um parecer já favorável pela aprovação, mas, infelizmente, a gente não conseguiu que o projeto fosse pautado na CAS pelo presidente antigo. A gente teve uma mudança de presidência, né, mudança das comissões todas esse ano. O novo presidente da CAS é o Marcelo Castro, que é do Piauí, um estado que também tem sofrido com inversão de fluxo de potência. E a gente tem trabalhado agora no Senado para conseguir o apoio dele para pautar esse projeto. Porque uma vez que o projeto está na comissão e tem relatório já do relator, o presidente tem que colocar o projeto na pauta da comissão para o projeto ser votado. Então, é isso o que a gente precisa nesse momento para acontecer. E aí, de novo também, né, a ação de vocês junto aos senadores, por exemplo, é muito importante. Você pode falar, mas Bárbara, eu não estou em Brasília. Hoje vocês estão, né? Mas assim, não moro em Brasília, não consigo vir para Brasília para ir visitar meu senador. Gente, todo político, segunda e sexta, ele está na base dele. Ele não está em Brasília. Então, você pode visitar o senador no seu estado, se você não for do Distrito Federal, por exemplo. Isso é muito importante. Eu, só fazendo um parênteses também da minha história, eu me inspiro no Ronaldo, gente. Eu adoro quando eu estou falando, contar uma história. Mas eu já fui assessora parlamentar. E eu tinha 2 papéis quando eu era assessora parlamentar. Eu era assessora parlamentar de um deputado estadual em Minas Gerais. O papel número 1 eu era a pessoa responsável pela prestação de contas. Ou seja, um trabalho ingrato. Mas o papel número 2 eu era a pessoa responsável por receber a demanda dos eleitores. Então, a gente recebia carta, e-mail, os pleitos dos eleitores, do deputado, para ver o que a gente conseguia atender ou não, tinha que responder os pleitos que eram recebidos, etc., né? Então, era isso que eu fazia. E a gente tinha, eu não estou falando que todo parlamentar tem isso, tá, gente? Mas ainda mais no Senado, é mais comum. A gente tinha uma métrica para entender quais eram as demandas mais recorrentes para o gabinete. Para ver se a gente conseguia, por exemplo, estruturar a ação,
se valia direcionar uma emenda parlamentar, por exemplo, para aquela demanda, etc. Então, de novo, o volume de requisições faz diferença, seja para a ANEEL, seja para um senador. Né? Ele precisa entender que aquilo é importante não só num contexto macro, mas num contexto do local, do estado que o elegeu também. E entender isso de forma séria, de forma consciente, né? E de forma também dialogada. Né? Eu acho que o Congresso são casas de diálogo, mas o Senado, em especial, é uma casa de diálogo. Então, acho que isso é muito importante e a gente precisa da ajuda de vocês. Além de reclamar na ouvidoria da ANEEL, uma outra coisa que vocês podem fazer é reclamar na ouvidoria da Absolar. A gente criou uma ouvidoria para ouvir vocês. Vocês não precisam ser associados para registrar as reclamações lá. E essas reclamações ajudam também a gente na interação com a ANEEL, na interação com as distribuidoras, por exemplo. Acho que eu posso dar um spoiler, né? Mas a gente estava recebendo muita reclamação de associado nosso, por exemplo, das dificuldades com a CPFL Paulista. E por causa dessas reclamações, a gente vai conseguir realizar com a CPFL Paulista um workshop para os integradores para tratar dos principais temas de fissura na relação. A gente conseguiu fazer a mesma coisa com a Enel, por exemplo, no passado, por causa do número de reclamações que a gente tinha. A Enel era campeã de reclamação na nossa ouvidoria. Então, isso é relevante para a gente e, de novo, é um canal que a gente criou para que vocês possam utilizá-lo. Aqui tem um passo a passo, não vou passar por ele também porque vocês ficam com o material, a gente já falou também dos eventos, já falamos do canal da Absolar, a gente vai mandar lá, viu, gente, os dados que eu falei, então se você não entrou na primeira vez que esse QR Code apareceu na sua tela, esta é a sua chance, ela não vai acontecer de novo, vai sim, mas não perca ela agora. Acho que esse é um pouco do contexto de versão de fluxo que eu queria passar para vocês, eu, obviamente, vou ficar à disposição, a gente vai ter tempo para perguntas, depois que os meus outros 2 companheiros de mesa fizerem suas exposições também. Mas muito obrigada. Sem mais delongas, eu já queria passar a palavra para o Maciel, da CNA também, para fazer as considerações dele aqui no nosso painel. Perfeito. Pessoal, bom dia de novo. Bom, eu acho que o meu papel aqui ele é o mais agro de todos. E acho que todas as falas anteriores, ela deu um pano de fundo bastante relevante, principalmente pelo trabalho que a gente executa aqui no dia a dia. O Rodrigo falava na apresentação dele do esforço que a gente fez quando da aprovação do marco regulatório. Isso é parte da nossa rotina, não só para geração de energia, mas infinidade de temas que a gente acompanha. Hoje são mais de 7.000 projetos de lei no Congresso Nacional que nós monitoramos aqui, que tem alguma relação com o agro e, obviamente, do escopo de energia e solar está dentro desse trabalho. Quando a gente pensa sobre a ótica de produtor e o fato da gente estar discutindo energia solar, eu acho que vocês devem fazer um pouco de exercício em relação a esses clientes, que é os nossos representados, em qual a real necessidade, qual que é a intenção deles dentro dessa discussão. A agricultura brasileira ela tem algumas características, mas uma delas que eu chamo a atenção, que talvez seja a mais relevante, é a sustentabilidade intrínseca dos sistemas de produção. Isso não é porque alguém há 25, 30 anos atrás acordou e falou que a gente precisa ser a agricultura mais sustentável do mundo. E esse é exatamente o fato dela estar intrínseca, o fato de a sustentabilidade estar ancorada principalmente no pilar econômico e das dificuldades que a gente enfrentou como sistema de produção. Então, o uso do plantio direto, para quem não sabe, que é a manutenção da palhada, a gente não fez com uma pretensão de ser o maior estoque de carbono no solo. Não, a gente tinha um problema de erosão com efeitos de produtividade. Os agricultores entenderam que aquilo era uma prática sustentável e isso foi difundido. Todos os produtores de grãos hoje praticamente fazem o uso de plantio direto. Quando a gente resolveu pegar uma bactéria para tirar nitrogênio da atmosfera e colocar ela disponível para a soja, isso não foi porque a gente queria uma alternativa sustentável de um dos fertilizantes mais emissores de gás de efeito estufa. É porque a gente importa 90% dos fertilizantes, é extremamente caro para nós competitivamente. Hoje a gente não usa basicamente adubação nitrogenada para a cultura da soja. E a energia caminha do mesmo caminho, assim como fertilizantes é um insumo relevante para muitas das atividades, principalmente para as agrícolas, a gente tem outros inúmeros insumos que incluem a energia elétrica.
tem atividades, por exemplo, como suinocultura integrada, avicultura integrada, energia elétrica é parte de 25%, 30% do custo de produção. Isso é um caso, por exemplo, de Ceará, Santa Catarina. Ceará, vocês conhecem essa palavra quando fala? Existe um município em Santa Catarina, Ceará, um dos maiores produtores de aves e suínos, mas principalmente suínos por integração. Integração é diferente do modelo de negócio de vocês, mas é com as integradoras de aves e suínos, onde os produtores recebem parte dos insumos, produzem esses animais que serão abatidos por esses frigoríficos, que são, nesse caso, as integradoras. E Ceará, 25% a 30% do custo de produção desses produtores está associado à energia elétrica. Mas não só as atividades em si, mas muitas dessas tecnologias e grande parte dessa sustentabilidade e desempenho econômico dessas atividades está associado ao uso de tecnologias que têm na sua base energia elétrica, como é o caso da irrigação, um dos maiores tecnologias em relação a exercício e ganho de eficiência produtiva que a gente tem hoje, sobretudo no Brasil, no ambiente e sistema de produção que nós praticamos aqui hoje. E isso nos coloca na discussão de energia, sobretudo da geração distribuída, nós, como representante, na discussão sobre autonomia e liberdade econômica dos produtores dentro desse mercado. Essa discussão a gente fez quando, no marco regulatório da geração distribuída, ainda em dezembro do ano passado, nós aprovamos outro marco regulatório, nesse caso de bioinsumos, e, por incrível que pareça, a discussão era exatamente a mesma. A gente estava discutindo o que a gente chama de produção on-farm, a liberdade desses produtores produzir os próprios bioinsumos dentro das propriedades. E os argumentos eu jogo para ver se alguém aí, qual que seriam os argumentos contrários. Essa atividade pode vir a quebrar as companhias já estabelecidas, as tecnologias estabelecidas. Era a mesma discussão da época das distribuidoras. Em 2020, quando a gente discutia a regulamentação de sementes e mudas, adivinha qual que era a discussão? Salvar a semente para uso próprio. Qual que era a discussão? Das grandes de biotecnologia, que vocês vão quebrar as companhias de biotecnologia, porque vai inferir no desenvolvimento tecnológico, na expansão do mercado, no crescimento. A discussão era a mesma. E por que esse pano de fundo que eu estou dando, do que a Babi falou, do que foi falado em relação ao ambiente regulatório? Nós, como representantes, seja como associação, como confederação, exige um exercício muito grande que, às vezes, ele está à margem de quem é representado, de quem participa daquela discussão, que está preocupado com o dia a dia, no nosso caso, produtores dentro da porteira, exercer atividade, do esforço grande que é da manutenção desse ambiente organizacional. E, se tratando de regulação, propriamente dito, a gente tem algumas dificuldades, eu costumo dizer que ela é até cultural. A gente busca a construção de marcos regulatórios que sejam o mais eficiente possível e há sempre margens para uma barreira técnica, para uma barreira infralegal, para aquilo que foi aprovado não aconteça, e é isso que talvez justifica grande parte da nossa existência como representação, para estarem vigilantes. E esse caso da inversão de fluxo é um caso muito característico. Você tem uma aprovação de uma norma, de um mercado, de uma forma de produção estritamente regulada e um argumento técnico passa a ser um impeditivo. Eu falo que é o retrato clássico da nossa burocracia que passa a ser revertido em custo e custo para todo mundo. É a caricatura da gente ir no cartório na frente de um sujeito, assinar um documento para ele falar que é verdade, que você é o mesmo que assinou o documento anterior, você vai lá e paga para isso e vai embora. Então, assim, essas manobras geram custo, gera dificuldade e gera freio para o desenvolvimento do sistema. Eu acho que grande parte do nosso trabalho é tentar contornar, tentar ser um contrapeso para a sustentação e manutenção da continuidade desse desenvolvimento sustentável associado. Quando a gente fala de setor rural, a nossa preocupação, óbvio, ela está associada ao fato de ser um insumo extremamente caro, mas, mais do que isso, o serviço prestado que recebemos, às vezes, das distribuidoras, ele não é com a qualidade que muitas das atividades necessitam. Vocês podem imaginar, eu falava ainda na abertura que só a pecuária de leite supera a solar em relação ao número de municípios, e é fato, a pecuária de leite está em todos os municípios do Brasil, e imagine um produtor com leite armazenado
a ruptura da distribuição, o prejuízo que isso causa dentro da atividade. Eu falava agora há pouco da avicultura e suinocultura, energia é controlador de ambiente, é controlador de temperatura, é de sobrevivência. Rompimento de energia, você pode ter morte, perda de lotes que quase nunca são indenizados por esses danos. Então, a GD ela vem como uma alternativa também em prol da qualidade de distribuição, da estabilidade de distribuição, e tem algo que passa transversalmente, que o Rodrigo abordou bastante. Todo esse aprimoramento normativo ele vai exigir um jogo de cintura muito grande, essa fase de amadurecimento que a Solar tem vivenciado. A gente vai ter que ter adequações associadas à inversão de fluxo, a dificuldades que vamos ter, mas as baterias e sistemas de armazenamento pode vir como alternativa de amortecer parte desses problemas, e eu creio que para as atividades que a gente executa no meio rural, pode ser uma alternativa, inclusive de prestação de serviço social. Não sei se alguém de vocês aqui já teve curiosidade de avaliar os dados do Censo Agropecuário do IBGE. Quando a gente pega as propriedades rurais em relação ao acesso à energia, eu não estou falando nem de má ou boa qualidade, mas a gente ainda tem, na região norte e nordeste, um percentual muito grande de propriedades rurais que nem acesso à energia tem. Então, esses sistemas de armazenamento, essas tecnologias, o barateamento e competitividade que a Solar tem vindo, é um fator de promoção social, é um fator de inclusão, é um fator de retirar à margem parte dessa população, e, sobretudo, num ano muito relevante. A gente está falando de com quase 25% de propriedades sem acesso à energia elétrica na região norte, onde vai acontecer a COP30, onde está inserido Belém, onde a gente está discutindo desenvolvimento social, muitas das vezes perdidos com discussões rasas associadas a problemas marginais que ganham um holofote muito grande, onde a gente também está esquecendo do narcotráfico, da série de ações criminais que tem colocado aquela população em risco. Eu acho que é o momento da gente trazer um pouco mais de seriedade e colocar o que nós temos de comum à disposição do país, que é oferecer ferramentas sustentáveis para a transição energética, é oferecer alternativas para o desenvolvimento social justo, é fornecer alternativas para o abastecimento, para a segurança alimentar. Eu acho que, em conjunto, o agro e a Solar têm muito a oferecer para o país. Eu acho que esse evento é um exemplo claro, e acho que durante as discussões a gente vai poder amadurecer mais, mas era esse o recado que eu gostaria de trazer, passando no crédito alguns minutos para a Babi, que ela gastou no crédito, eu vou dar para ela agora na minha fala, e a gente continua. Já é a inversão de fluxo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Maciel. Antes de passar a palavra para o nosso último palestrante, que é o Maiella, só quero aproveitar para reconhecer e agradecer também a presença do André Ruelli, que é superintendente da Superintendência de Mediação Administrativa e Relações de Consumo da ANEEL. Prazer tê-lo aqui, Ruelli. Maiella. Alô? Tem apresentação? Tá ok. Bom, antes da apresentação entrar, bom dia a todos. Eu sou coordenador do Estado de Goiás, mas até pela proximidade, eu sempre tento apoiar aqui o trabalho do Lucas e do Guilherme, que são nossos representantes aqui no Distrito Federal, num trabalho junto às entidades. E até algum tempo eu falo com o Guilherme, falo com o Lucas, da importância da gente do setor solar se aproximar do setor do agro, até por um ponto que eu acho muito importante. Já fizemos aqui até alguns eventos, até o Sebrae nos apoiou, em nome da Milena. Estivemos aqui falando sobre o solar junto com o agro, e a CNA, para mim, sempre foi um pilar importante que a gente deve se aproximar mais. E são dois pontos que estão aqui vinculados à minha apresentação, né? Tanto a questão da energia solar, quanto a questão da expansão do agro no Brasil. E no meio aqui de tanta incerteza, tanta dúvida, tanto desafio, eu quero trazer aqui dois pontos que são vetores positivos para a gente. Então, é também trazer um lado da questão de dois pontos que eu acho que a gente não consegue parar.
Primeiro, a questão da energia solar. O Rodrigo já falou, todos colocam nas suas apresentações, mas não há projeção no mundo que não indique a energia solar como protagonista para as 2 próximas décadas. Não existe. Então, a gente enfrenta desafios, enfrenta barreiras, obviamente a gente vira vitrine, mas é uma situação que não se para. E isso é importante, a gente tem aqui a projeção da Bloomberg, a gente tem um papel importante como a AB Solar, e como o Ronaldo falou, em nome do Rodrigo, hoje também o Brasil ocupando um cargo mundial numa agência importante do setor solar, o que obviamente nos traz essa visibilidade, mas traz também uma responsabilidade, e isso traz também para a AB Solar uma participação técnica em apoiar todos os setores, tanto do governo quanto de entidades, com uma visão técnica muito apurada, até por conta desse reconhecimento mundial que a gente tem. Então, esse é um pilar importante. Aqui, só trazendo alguns números do estado de Goiás, de 2023 para 2025, dentro aqui da aplicação da energia solar, a gente vê que, em potência, a gente tem crescido muito, porém, ainda uma inserção muito baixa de energia solar, mas a gente vê que o agro aqui, o rural, que é o nosso ponto importante da discussão, ainda teve uma redução, né? Mas antes de entrar nos pontos que eu acho que são importantes para falar do porquê não existiu uma expansão da questão da energia na área rural maior, eu vou trazer aqui o segundo pilar, que eu acho muito importante, e aqui sim, a CNA. A gente tem uma outra projeção, também para 2050, da FAO, que é o órgão de alimentação e agricultura das Nações Unidas, com dados também relevantes, em que a população mundial, a gente vai ter aqui quase 10 bilhões de habitantes no mundo, o consumo de alimento, obviamente, vai crescer, estimado em 70%, e, obviamente, energia e água, uma projeção de energia de mais de 40%, para suportar isso. Essa demanda, obviamente, vai vir de países da Ásia, da Índia, mas é reconhecido também pela FAO que, para atender essa demanda, o Brasil vai ser também um grande protagonista, precisando dobrar a sua produção agrícola. Até por isso, Maciel, esse intuito da proximidade da CNA, eu acho que é um tema de extrema importância. A gente tem a irrigação, mas a gente tem muitos outros temas ligados à questão da agricultura. E aqui alguns pontos que a gente coloca, e vocês podem ver nesse mapa, as duas locomotivas para isso obviamente, o Centro-Oeste e o Mato Piba, aonde a gente vai demandar toda essa expansão de energia. Então, esses são os 2 pilares que eu acho que é muito importante a gente trazer. Isso a gente não consegue parar, mas a gente tem que estar cada vez mais diligente, porque essas 2 próximas décadas passam rápido e a gente vê que as ações levam muito tempo. Eu vou abrir aqui um parênteses para falar de situações do off-grid e de microrredes. Tá? Qual que é o grande desafio que eu vejo aqui? O Brasil tem muito sol, a gente tem muita água, a gente tem terras férteis, a gente tem tecnologia tanto de geração quanto de produção. A Embrapa aqui, para mim, também é um ente que a gente também é reconhecido mundialmente, mas o grande gargalo para isso, obviamente, é a energia. Sem dúvida nenhuma, se a gente não cuidar disso o mais rápido possível, a gente pode perder essa corrida também para o agro, que eu acho que é muito importante. E aí vem o sistema off-grid, né? O sistema off-grid existe por quê? Porque a gente não tem a conexão. E esse é um trabalho que eu acho que a gente deve cada vez mais mergulhar. A gente tem falado aí de fluxo reverso, de curtailment, quer dizer, tudo isso ligado a uma infraestrutura que, eventualmente, não está preparada para essa expansão. E a gente fala bastante, off-grid, particularmente, eu participo há muito tempo dos programas Luz para Todos, Mais Luz para a Amazônia, inclusive, é um mercado que movimentou muito energia solar e armazenamento no Brasil e ainda movimenta. E até a gente tem a presença aqui do Daniel, nosso coordenador no Pará.
O Pará que vai receber a COP talvez seja o programa social de inserção de energia renovável para a baixa renda, um dos maiores do mundo. Eu acredito que a gente tenha lá quase 100 mil conexões já dentro do Luz para Todos, só no Pará, na Ilha do Marajó. Então, são coisas que a gente tem que dar uma atenção e, obviamente, que tudo isso, por quê? Porque a gente não tem a conexão. E, da mesma maneira que a gente aprendeu a ler conta de energia, né, eu acho que até o advento do solar e da GD, a gente mal sabia ler uma conta de energia. Agora, a gente também tem que trazer um olhar e uma visão para as redes de transmissão e distribuição, exatamente pelo tanto de problema que isso tem trazido para a gente. E como a gente não pode parar, a gente também tem olhado sistemas off-grid que são complementares e nos permite acelerar esse processo até para o agro possa acompanhar e possa trazer esses benefícios, porque a demanda já existe. Então, a gente tem falado muito dos sistemas off-grid, que é a composição de uma energia como o solar, mais baterias. A Embrapa também muito importante aqui. A gente tem visto projetos de geração de biometano e biogás compondo essas micro-redes para poder abastecer projetos onde a gente está vendo bombeamento, atividades de manufatura, silos, armazenamento e a irrigação, que eu acho que é o grande vetor para isso, né? Então, a gente tem trabalhado bastante também no desenvolvimento e na discussão das micro-redes aqui no Brasil, tendo o solar também como protagonista para isso. A gente já tem algumas iniciativas, né? Aqui alguns projetos na área rural, né? Onde a gente fala muito de armazenamento, a gente fala do atendimento a silos, a gente fala de pivôs. E aqui entrando em outros 3 pontos que eu acho que é importante a gente discutir, que é o agrivoltaico. O ano passado, inclusive, a AB Solar promoveu com a BSW, que é uma associação alemã, aqui também trazendo muito conceito técnico através da AB Solar, da gente começar a falar do agrivoltaico. Obviamente, países da Europa atuam muito com isso, por ter um problema de áreas, né? Então eles tentam extrair o máximo do seu hectare, do seu metro quadrado. O Brasil, apesar de ter muita área, a gente tem esse compromisso e essa responsabilidade de talvez ser o motor do mundo aqui para poder abastecer esses 10 bilhões de habitantes. Então, a gente também tem feito um trabalho dentro do agrivoltaico, isso aqui é um projeto no Brasil, em que a gente busca cada vez mais trazer conhecimento e tecnologia para isso. Junto aos sistemas agrivoltaicos, obviamente, o armazenamento, que a gente tem falado muito, um elo também importantíssimo para tudo que a gente está falando, inclusive resiliências de rede, a possibilidade de entrega de uma energia com qualidade, e a AB Solar também tem participado de maneira muito ativa na discussão dos programas de armazenamento, que são essenciais para a discussão dos processos quando a gente fala de micro-redes e desse avanço dessas tecnologias. E aqui, para encerrar também, elenquei aqui alguns desafios em que a AB Solar está intrinsecamente ligado, que é apoiar, né, essa expansão de novas áreas agrícolas no Brasil. Viu, Maciel, aqui, me coloco à disposição, a AB Solar, para que a gente possa discutir. Eu acho que a gente tem que temos que monitorar a expansão do aumento de linhas, de redes, subestações, mas também não podemos esperar, temos que trabalhar com a expansão de micro-redes e essas tecnologias para esse ponto. O segundo ponto é exatamente o que eu falei, acompanhar essa expansão das redes, como é que a gente também pode se inserir nisso. Eu acho que esse é um programa que também ficou parado e hoje está trazendo muito pênalti para a gente, né? Nesses pontos de curtailment, de fluxo reverso, mas acho que a gente também pode atuar em relação a isso. A gente também tem que trabalhar em que esse avanço seja sustentável e otimizado, tá? Eu sempre costumo falar que essas redes têm que ser resilientes, a gente tem expandido muito com projetos solar, compondo com diesel, tentando expandir, mas, olha, obviamente, quando a gente fala do agro, é o que o Maciel falou, a gente pode estar perdendo uma produção, é muito difícil você recuperar uma cultura depois de um ano, na área de bovinos, de suínos. Então, é uma preocupação muito grande em se ter
e desenvolver sistemas que possam trazer essa energia, e aqui o termo resiliente eu acho que é importante, porque ela tem que estar inserida nesse contexto. É também um desafio para a gente, e um compromisso, incentivar essas discussões. A gente tem muita área degradada no Brasil. Goiás, a gente tem falado bastante, o pessoal da secretaria também está aqui. Entendo também, Marcel, que isso possa ser um programa que a gente possa desenvolver. A gente tem que prover essa energia de qualidade. Eu acho que a baixa renda também, que é um tema que sempre está em torno, a gente pode compor micro-redes. Hoje é possível, através de muitas iniciativas, e aí já trazendo aqui um outro planejamento, da gente talvez fazer aqui uma chamada, da mesma forma que houve para o solar, para o armazenamento, para projetos híbridos e de micro-redes. Eu acho que a Embrapa tem feito um trabalho fantástico em desenvolver culturas dedicadas para complementar a resiliência de micro-redes e substituir 100% do diesel ou do biodiesel, que também tem uma componente do diesel ainda muito grande. A gente tem que trazer isso e discutir cada vez mais. E também algo que é muito recente, que são modelos tarifários. Eu acho que existe um desafio do agro de, coloca a micro-rede, espera a rede, tem resiliência. Então, talvez compor um modelo tarifário em que eu possa fazer um investimento, mas que essa micro-rede ou esse sistema possa, em algum momento, ser assimilado pela distribuidora em alguma componente de tarifária que a gente possa estar discutindo. Bom, já que estamos chegando perto do almoço também, para ajudar aqui na compensação de créditos da Babi, tentei aqui ser o mais breve possível, também me coloco à disposição de todos vocês, da CNA, para que a gente desenvolva cada vez mais essa discussão. Obrigado. Obrigada, Maelo. Você tentou mandar o excedente para minha conta, mas a distribuidora não faturou. É raro, mas acontece bastante. Eu vou começar com você. Acho que vai ter um QR Code aqui atrás, viu, gente, para vocês. Eu tenho que devolver a palavra para você? Desculpa. Pode, claro. Obrigado. Aqui nós incentivamos a troca de ideias e a interação. Por isso, você pode enviar as perguntas aos palestrantes. Basta captar com a câmera do celular o QR Code que está aqui na tela ou no verso da sua credencial. E pode também selecionar o painel e preencher o formulário para enviar a sua questão. E não fiquem com dúvidas. Incentivamos aqui a participação de todos. Relógio na tela. Participem. Ok, e agora volto para a palavra a Babi, para que haja o debate, e uma vez que ela é mediadora desse painel. Obrigada. Mediadora e não cerimonialista. Vocês perceberam que eu fiz questão de frisar isso, né? Eu senti. Brincadeira. Eu queria já começar, na verdade, com você, Maelo, porque você falou do armazenamento, é um tema que a gente tem falado bastante, sobre a perspectiva também de sistema híbrido, porque eu tenho recebido muita pergunta assim, por que você está falando tanto de armazenamento, né? Porque eu falo, gente, que no Brasil a gente não tem que inventar a roda, né? A roda ela já foi inventada, ela já está rodando em outros países, né? Então, quando a gente olha para países da Europa, para Estados Unidos, né? Sobretudo pensando em Califórnia, Nevada, a gente é quase como pegar a máquina do tempo e olhar para o futuro. Porque o que a gente vive aqui segue exatamente o que aconteceu nesses países. Não muda nada. Assim, a briga, por exemplo, de pagamento de fio, de taxar o sol não, que a gente teve em 2018, ela aconteceu na Califórnia em 2014. Aconteceu várias vezes depois também, mas a gente segue tendências. E aí, quando a gente olha para esses países, o momento agora é das baterias. E aí eu acho que tem uma coisa que é muito interessante, que eu também não vejo tanto as empresas do setor já se apossando dessa realidade, que é a viabilidade da instalação. A gente fez uma comparação de que se um consumidor fosse instalar um sistema on-grid, então só fotovoltaico em 2022, um sistema de 5,5 kW pico, ele teria um custo
de R$ 5,99 o watt-pico. Se ele for instalar hoje o mesmo sistema, só que colocando junto uma bateria de 5 kWh, o custo dele, para este conjunto híbrido, vai ser de R$ 6,29 o watt-pico. Então, a diferença de preço é muito pequena, né, para você agregar o armazenamento, trazer outras possibilidades para esse consumidor, como, por exemplo, não pagar o fio B, né, ou reduzir a potência que ele está injetando na rede. A gente tem que lembrar que 25% é 45% de fio B, mas que em 26% já é 60%, né, isso pesa na viabilidade da instalação. E também se blindar, de certa forma, de mudanças tributárias, como a que a gente viu acontecer em Goiás, né, quando o Estado mudou o entendimento para a cobrança de CMS na TUSD, inclusive de forma retroativa, e teve toda aquela mobilização ao redor desse assunto. E você, que é um profissional que eu conheço há muito tempo, eu conheço ela desde que eu trabalhava no Greenpeace, gente. Isso lá em 2013. 12 para 13. 12 para 13. Fiz o primeiro sistema solar que a Babi Foi. já... Na sede do Greenpeace em São Paulo, que na época não tinha 482 ainda, quando foi instalado, a gente recebeu uma autorização especial para doar a energia excedente para a distribuidora, que na época era a Eletropaulo. E toda semana a gente recebia jornalista para dar entrevista, para falar sobre como funciona esse sistema para aquecer água. Veja, ele não faz só isso. Ele gera energia elétrica. Mas funciona, né? Essa é sempre a pergunta. Não cai? Então, você que transitou muito, né? Assim, acho que você é muito empreendedor e você transitou por diversos segmentos dentro da energia. Que conselho você daria para o empreendedor e para o integrador também, que hoje está focado num nicho específico de mercado, que é só, entre aspas, a fotovoltaica on-grid, mas que quer começar a diversificar o seu leque de ofertas? Importante falar disso. Talvez o terceiro pilar, eu falei de 2, é o armazenamento. É outro ponto que eu acho que ele é imparável aqui. Vamos usar um termo. Não tem como, né? E a gente usa armazenamento há muito tempo. É o que eu falei, o programa Luz para Todos no Brasil, a gente, desde o chumbo ácido, se instalou muito armazenamento, hoje lítio. Obviamente que a gente fala do armazenamento, a gente tem várias tecnologias, mas o lítio é uma que está despontando e que pode ajudar. O que eu poderia dizer é estar participando cada vez mais, é se especializar, né? O solar, a gente viu esse boom acontecendo, e, obviamente, que o armazenamento ele vai trazer também uma nova componente em que você vai ter que ter um conhecimento de conexão, de gestão desse ativo, mas, sem dúvida nenhuma, é o que a Babi falou, ele é complementar, o custo dele já é viável. Obviamente, a gente ainda está buscando uma regulação que também apoia a expansão disso em grande escala, mas o conselho que eu daria é se especializar, é buscar a associação, estar inserido nesse contexto, porque da mesma forma que o solar, eu costumo dizer que o armazenamento é mais democrático ainda do que o solar. Porque o solar ele vai desde a tua residência até uma geração centralizada, mas a bateria hoje ela já tem utilização na transmissão, na distribuição, na geração, no consumidor. Ela tem uma gama de utilidades impressionante. E já no residencial a gente já vê movimentos, a gente tem alguns projetos como VPPs, que é usar as baterias dentro de subestações e deixar as redes mais resilientes também. Então, isso está acontecendo. E eu acho que o que fica aqui é buscar conhecimento e apoiar também, da mesma forma que a gente tem falado para o solar, que a regulação do armazenamento também demanda uma atenção. Se a gente foi aqui uma aventura para o solar, se preparem para o agente armazenador. Ele traz também muito mais emoções e desafios aqui. Obrigada, Maelo. Marcel, eu queria ouvir de você um pouco, né? Pegando esse panorama que a gente passou e pegando também essa questão dessas perspectivas que o Maelo trouxe de expansão da nossa fronteira agrícola e também de armazenamento, de sistemas híbridos e da conjuntura disso, né? Quando a gente olha para o agronegócio, o que você entende que a gente ainda precisaria, por exemplo, de política pública
para que a gente conseguisse, de fato, impulsionar essa frente no agro? Certo, vamos lá, Babi. Eu acho que tem um calcanhar de Aquiles, que ele é de todos os setores da economia. A gente criou uma expressão, né, que ela é muito comum, que a gente chama de custo Brasil. Tem dificuldade de identificar, a gente chama de custo Brasil. A gente tem algumas dificuldades de infraestrutura no agro, todo mundo vai ver em época de colheita, principalmente super safras, que é grãos armazenados a céu aberto, dificuldades com o aumento da produção. Isso é sempre recorrente, são problemas crônicos que a gente não soluciona, mas se tratando de energia em si, a gente ainda tem uma dificuldade de infraestrutura de transmissão e distribuição. A gente tem feito, inclusive, internamente, parte desse trabalho nosso, que está associado ao ambiente regulatório, mas a gente tem um braço dele que a gente preocupa também no desenvolvimento dos estudos e na busca de expor alternativas proativas. Então, a gente está em desenvolvimento do estudo, ele não deve ser demorado a divulgação em relação à demanda de energia e os eventuais pontos de melhoria de infraestrutura, com foco principalmente em irrigação. Então, esse estudo ele foi feito com cruzamento em relação às principais culturas intensas no uso de irrigação, nas principais regiões onde elas estão localizadas no país e, obviamente, a intenção de a gente utilizar dessas informações para subsídio. Então, esse é um ponto que precisa ser aprimorado, principalmente com foco na irrigação. A gente fala muito de irrigação, pessoal, porque muito que se tem questionado na agricultura em relação, sobretudo, à sustentabilidade do sistema de produção, é o quão eficiente ele é em converter insumos e produção por si só e o quão intensivo a gente pode ser dentro de uma mesma área em produzir. O Brasil já é exemplo para o mundo, a gente consegue fazer quase 3 safras dentro de uma mesma área. E essa terceira safra, que é um case para o mundo, ela só é viabilizada em função da irrigação. Então, os ganhos de produtividade e viabilização dessa terceira safra está muito amparado na irrigação, que é uma forma a gente ampliar o uso eficiente do solo e, obviamente, a vertente energia ela vem muito como uma base estrutural para que a gente possa chegar aonde a gente se pretende. Então, para isso, nós mesmo, como uma entidade representante de produtores, tem feito esse exercício de dar alguns passos atrás, de tentar auxiliar na estruturação dessas políticas públicas para a gente possa resolver. Então, focando, acho que esse ponto de infraestrutura ele é determinante, então ele é extremamente relevante. Segundo, eu acho que os incentivos fiscais, quando a gente fala de Brasil de qualquer coisa, a carga tributária ela é sempre muito alta, mas há meios dela ter um retorno para o Estado, se bem feita, se bem amparada. Vocês têm feito muitas discussões, mas o que se tem discutido de retorno, de formas de aprimoramento da legislação tributária, eu acho que é um passo que pode auxiliar muito, sobretudo se a gente coloca em cima dessa balança o potencial de prestação de serviço social e de corrigir outros problemas que nós, como nação ou como Estado, não tem endereçado por conta própria. Então, talvez, por meio das iniciativas e por própria capacidade do mercado, da iniciativa privada, talvez a gente tenha condição de suprir. Obrigada, Maciel. Isa, acho que na sua apresentação você passou muito por grandes temas que são extremamente relevantes para o setor. E uma dúvida que surgiu da nossa plateia o que você conta para a gente com relação à abertura de mercado, como é que estão essas perspectivas de abertura, sobretudo para o Grupo B, né, para baixa tensão, e se essa abertura e a expansão do mercado livre pode, de alguma forma, influenciar o cenário da inversão de fluxo para a geração distribuída. Acho que é excelente a questão, inclusive a Absolar, nesse momento, está se debruçando sobre a consulta pública do Open Energy, que é uma consulta pública que trata de um compartilhamento de dados para facilitar a abertura de mercado, para que esse consumidor ele possa acessar o mercado livre de uma forma mais simplificada, já com compartilhamento de dados, a distribuidora colocar os dados de consumo, está padronizado ali de acordo com o manual da ANEEL, E dentro dessa consulta pública, a gente está analisando 2 resoluções normativas, Uma delas trata, de fato, sobre o próprio Open Energy, mas a outra trata da migração, Como será feita a migração
para o Mercado Livre. E aí um ponto importante, né, também, que a gente tem que se debruçar, é sobre como que vai funcionar para o consumidor que tem GD, né? Então, o consumidor com GD, já disposto em lei, né, a unidade consumidora, né, não pode migrar para o Mercado Livre e permanecer no sistema de compensação de energia elétrica, né? Então, terá que ser feita uma opção. Então, nesse momento, esse consumidor que tem geração distribuída, ele vai ter que indicar quais, e queira migrar ao Mercado Livre, claro, ele terá que indicar quais são as unidades consumidoras que ele quer migrar ao Mercado Livre. A ANEEL colocou essa proposta, né? Os associados da Absolar nós já fizemos uma primeira reunião com os associados para tratar de como que nós vemos esse impacto, né? Entendemos que ficou positiva a redação, então, a migração por unidade consumidora, e as expectativas são bastante relevantes, né? O Mercado Livre, ele vai se expandir, é uma realidade, né? O próprio integrador que hoje está na geração distribuída, ele pode apoiar o consumidor na migração para o Mercado Livre, então, é bastante relevante. E, né, a AB Solar tanto acompanha quanto dá relevância para o Mercado Livre, que a gente tem aí o nosso próximo evento justamente voltado para isso, voltado para os negócios no Mercado Livre, né? Nós temos questões que nós estamos acompanhando e olhando com seriedade, que é a própria questão do constraint off, né, que afeta também o Mercado Livre. Eu fiz uma brincadeira com o Thiago Nassa, né, que é o nosso assessor de imprensa, de que a gente está ali numa espinha, né? De um lado, na transmissão, a gente tem o constraint off, do lado da distribuição, a gente tem a inversão de fluxo, né? Então, é um grande desafio aí, e a gente entende que, principalmente, a gente levando em consideração aí a inserção do armazenamento de energia elétrica, ele pode apoiar nos dois lados e nos dois elos desse mercado. Então, na verdade, a questão da inversão de fluxo não tende a ser solucionada, né, dentro do Mercado Livre. Mas é uma boa expectativa e a gente pode também colocar aí essas tecnologias de armazenamento para nos apoiarem. Obrigada, Isa. Eu queria agradecer meus companheiros de painel pelas excelentes apresentações e pelo nosso debate. Agradecer também vocês por acompanharem esse painel. E eu vou devolver a palavra para o cerimonialista. Obrigado a todos que participaram desse painel. Eu gostaria de registrar a presença do senhor Nelson Pérez, que é presidente da Comissão Nacional de Cana-de-Açúcar da CNA.